Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos ao canal. E vejam que lindo esse bordado natalino. São árvores de Natal bordadas em ponto oitinho. E o ponto oitinho é aquele bordado que tem o avesso limpo, ou seja, não temos bordado no avesso do tecido. É um bordado com 25 pontos de altura. Eu digo que é um bordado 25 por 25, porque ele tem 25 pontos de altura e também tem 25 pontos na largura. Então, para deixar distâncias iguais embaixo e em cima do bordado, eu contei primeiramente o número de pontos da toalha, daqui de baixo até aqui em cima em linha reta. Os pontos que eu falo são essas tramas do tecido, essas linhas que ficam em pé. Nessa toalha, eu encontrei 31. O meu bordado, como eu já falei, tem 25 pontos de altura. Então, eu fiz 31 da toalha, menos 25 do bordado, sobraram 6 pontos. Então, desses 6 pontos, eu dividi por 2, eu tenho 2 espaços, um embaixo e um em cima. 6 dividido por 2 dá 3, então, eu deixei sobrando 3 pontinhos aqui embaixo. Comecei no quarto ponto e 3 pontinhos aqui em cima. Lembrando, quem quiser completar esses 3 pontos, é só passar a linha reta. Aqui, no caso, passa em marrom, né, para continuar, e aqui nesse amarelo limão. Quantidade de pinheiros. Aí, eu tenho que ver na largura. Então, eu conto também todos os pontos, só que nesse sentido, em linha reta, né, ou esse sentido, né, tanto faz. Começo a contar da toalha, daqui desse canto até o outro. Nessa toalha, eu encontrei 88 pontos. E o meu pinheiro, ele tem 25 pontos na largura. A gente tem que ver aqui na parte mais larga dele. Então, contando os pontinhos daqui até aqui, eu tenho 25. O que eu fiz? Então, eu peguei o 88 da toalha e fui diminuindo, diminuí 25 de um pinheiro. Sobraram 63 pontos, menos 25 de mais um pinheiro, sobrou 38, dá para tirar mais 25 ainda. Então, um terceiro pinheiro menos 25, igual a 13. 13 é menor que 25, não dá para tirar pinheiro mais aqui. Então, eu tenho 3 pinheiros e esses 13 são pontos sem bordar, que eu tenho que distribuir nos espaços que eu tenho. Se eu tenho 3 pinheiros, né, a gente pode até, quem não fez o bordado ainda, desenhar ou calcular, ó, 3 pinheiros. Então, eu tenho espaço aqui no meio e outro aqui, são 2 espaços, um no começo ou no final. Então, eu tenho 4 espaços. Eu pego 13 e vou dividir por 4. 3 pontos. Mas como deu 3,25, é porque ainda vai sobrar mais alguma coisa. Não é um número par, né? 13 é um número ímpar, então vai sobrar um ponto a mais em algum lugar. Então, na hora de bordar, eu deixei sobrando 3 aqui no meio, 3 aqui, e em um dos lados também sobrou 3, e no outro sobrou 4. Mas o total são 13 pontos. Eu usei esses tons de verde, mas vocês podem usar vários outros tons de verde. Inclusive, eu tenho uma outra toalha que eu já bordei aqui no canal, da videoaula número 11. São pinheiros em ponto oitinho também, e inclusive esse bordado aqui, ele tem uma altura que dá para fazer em panos de copa. E usei também bolinhas douradas para enfeitar. A toalha que eu usei para fazer o bordado é da Daler Coleção Bela. Ela já vem com essa faixa de etamine para bordar. As linhas são da Clea, 125 metros, da marca Círculo. Então, o marrom aqui de baixo, né, o terracota, é número 7529. O verde mais escuro é número 5398.
O verde mais claro é número 5800. E esse pistache ou amarelo limão é número 1779. Usei também a agulha para bordado, a minha é número 18. E uma tesoura. Vou começar a primeira carreira do bordado pelo meio do tecido, apenas a primeira carreira, para a gente contar os pontos e distribuir os pinheiros nos lugares certos. Para isso, eu vou dobrar a minha toalha ao meio, em partes iguais, e vou marcar o meio, com a ajuda de uma agulha ou de um alfinete. Vou iniciar com a cor marrom e eu medi 2 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. É uma carreira de poucos pontos, mas eu tenho que deixar sobras para fazer o arremate nas laterais. Aqui está a marcação do meio. Eu vou iniciar contando 3 pontos de baixo para cima, que são 3 pontos que eu vou pular, e vou começar na carreira número 4. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto, vou pular. Aqui é o segundo, terceiro, aqui é o quarto ponto. Eu vou passar a linha e dividir a linha, deixando metade dela para um lado e metade para o outro. Vou tirar a marcação do meio. E aqui no meio eu já tenho um pinheiro. E na primeira carreira, ele tem apenas 3 pontos. Como eu estou começando ele exatamente do meio, então, eu tenho um pontinho para fazer para trás, um no meio e um aqui na frente. Então, eu vou fazer esses 2 desse lado, depois a gente continua para o outro lado também. O ponto 8, ele é simples. Eu vou logo no primeiro ponto acima, de onde passou a minha linha, eu entro aqui da direita para a esquerda, no primeiro ponto, e vou descer no ponto de baixo. Entro novamente aqui nesse ponto. Já posso pegar o próximo ponto também, que está na frente. Esse é o ponto 8, ele forma o número 8. Bem pequeno, mas é o número 8. É só repetir esse mesmo ponto, o bordado todo. Lógico que nas posições certas para formar o desenho. Então, eu venho novamente aqui em cima. Primeiro ponto acima, entro e desço no ponto de baixo. E depois, quando eu for fazer o outro lado, eu faço mais um aqui para completar o pinheiro, né? Essa parte do pinheiro, porque eu comecei do ponto do meio. Agora, eu tenho que pular pontos para chegar no próximo pinheiro que eu vou bordar, aqui do lado. Então, eu vou pular pontos desse pinheiro aqui, que eu estou fazendo, né? Porque ele termina mais pra cá, quando tiver a parte de cima, né? Então, eu tenho que pular esses pontos aqui embaixo. São 11 pontos que eu pulo do pinheiro. Então, eu bordo em linha reta, pegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos que eu estou pulando, que são do pinheiro. Depois, eu vou pular mais 3 pontos, que é a distância entre o pinheiro e outro. E pulo 11 pontos novamente, que é do próximo pinheiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos em linha reta. Então, vamos ver o total de pontos que eu pulei de um pinheiro para o outro. Então, são 11 pontos do pinheiro aqui do meio, mais 11 pontos do próximo pinheiro, 22. 3 pontos de distância entre eles, 25. Então, eu tenho que passar 25 pontos em linha reta
até eu iniciar o próximo pinheiro. Agora, eu vou iniciar o próximo pinheiro com 3 pontos. Então, eu pego o próximo ponto já, aqui embaixo, entro no primeiro ponto acima, volto no ponto de baixo, já pego o próximo, entro no ponto de cima novamente, volto no ponto de baixo, já pego o próximo, e mais uma vez eu entro no ponto de cima e volto no ponto de baixo, formando esses 3 pontos. Aqui, eu teria que pular 25 pontos novamente para o próximo pinheiro. Mas a minha toalha é pequena e ela já acabou, então, é só bordar em linha reta até a bainha para fazer o arremate. Para fazer o arremate, eu entro aqui no último ponto da carreira e já passo com a agulha no meio da bainha. Bem lá no meio, saio aqui na lateral, puxo a linha e vou voltar com a linha bem próximo de onde ela saiu. Então, eu entro aqui, novamente, no meio da bainha, saio aqui atrás. Puxo novamente essa linha. Vou sentir que ela ficou presa. Às vezes, fica um pontinho aqui bem discreto, aqui no meio. Agora, é só cortar. Corto bem perto aqui. A linha ficou presa lá dentro. E esse é o arremate que eu faço para todas as carreiras do bordado. Para fazer o outro lado do bordado é fácil. O meu pinheiro, ele começou com 3 pontos, né? Esse aqui do meio, eu tenho apenas 2, porque eu comecei do ponto que fica no meio, né? Agora, eu vou fazer a outra metade pro outro lado. Então, esse é o meio para fazer, né? Para continuar bordando da direita para a esquerda, eu vou virar a minha toalha de cabeça para baixo. E vou fazer o mesmo bordado, só que de cabeça para baixo. Já aproximei, aqui eu tenho 2 pontos, está faltando 1. Então, eu venho no ponto da frente, entro aqui nele da direita para a esquerda, e pego o ponto que está abaixo. Primeiro ponto abaixo, entro e volto no ponto de cima. E a distância para o próximo pinheiro é de 25 pontos. Então, é só a gente bordar aqui na frente 25, passar em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Já vou no 26 para fazer o oitinho. Aqui, eu faço mais 3 oitinhos, que apenas nessa carreira eu estou bordando para baixo. Então, eu venho no ponto de baixo, volto no de cima, já pego o próximo. Então, aqui eu tenho mais um pinheiro, 25 pontos de distância entre eles, e aqui eu já bordo em linha reta, que eu já estou no final novamente, até a bainha para fazer o arremate da mesma forma que eu expliquei agora, do outro lado. Então, essa é a primeira carreira, onde a gente definiu a posição dos pinheiros,
E a partir de agora, eu só vou bordar em um sentido, da direita para a esquerda, começando aqui pela lateral. Eu não vou bordar do meio para as laterais. Não esquecer de deixar um pedaço de linha sempre para fazer os arremates depois. E eu vou bordar um pinheiro com vocês, porque os outros são iguais. Então, eu bordo um e vocês continuam bordando os outros do mesmo jeito que a gente vai bordar o primeiro. A próxima carreira, carreira número 2, ela é igual à primeira carreira. A terceira também será igual. Então, eu começo por aqui, quantidade de linha é a mesma e a cor é a mesma, o marrom. Começo aqui, bordo 3 oitinhos e 3 oitinhos. Iniciando, então, a segunda carreira do bordado. Nos primeiros pontos, eu já vou passar a linha e já vou deixar o pedaço para fazer o arremate. Já deixo aqui, ó, uns 2, 3 dedos, pra gente conseguir passar a linha aqui por dentro. Bordo em linha reta até chegar em cima desses 3 oitinhos. Vou fazer o bordado em cima deles. Bordei em linha reta até aqui. Agora, é só fazer os oitinhos. Exatamente em cima do ponto da carreira anterior. Então, eu entro aqui no ponto de cima, volto no ponto de baixo, já pego o próximo, bordo no ponto de cima, entro aqui no primeiro, volto no ponto de baixo, já pegando o próximo, e faço mais um oitinho. Entro no ponto de cima, e já volto no ponto de baixo. E pego aqueles 25 pontos de distância entre os pinheiros. Então, assim, são 3 oitinhos aqui em cima. Bordo em linha reta até o próximo pinheiro e faço 3 oitinhos. 3 oitinhos no próximo também. Carreira número 3, eu já iniciei aqui pela lateral em linha reta. Vou fazer novamente 3 oitinhos em cima dos pontos da carreira anterior. Então, eu entro aqui em cima, volto no ponto de baixo, já pego o próximo, entro no ponto de cima, volto no ponto de baixo, já pego o próximo. E mais uma vez, eu entro no ponto de cima, venho no de baixo, entro no de baixo e já bordo em linha reta, pegando aqueles 25 pontos em direção ao próximo pinheiro. Carreira número 4, eu mudei a cor, agora eu iniciei com o primeiro tom de verde. Continuei pegando a medida 2 vezes o tamanho do tecido, porque eu tenho 9 pontos, né? E nessa carreira marrom tava sobrando linha, então eu mantive 2 vezes o tamanho do tecido. Já deixei a sobra pro arremate. Essa carreira eu vou iniciar 3 pontos antes da carreira, dos pontos da carreira anterior. Então, eu começo 3 antes, faço os 3 aqui de cima e faço 3 depois, totalizando 9 pontos. Então, eu tenho aqui o ponto da carreira anterior, eu venho para trás 1, 2, 3, então, é nesse ponto aqui que eu faço o oitinho. Então, eu continuo aqui em linha reta, pego ele. Vou começar o oitinho, então, pego o ponto de cima, 3 pontos antes, volto no ponto de baixo, já pego o próximo.
Venho no ponto de cima, volto no ponto de baixo, já pego o próximo. Venho novamente no ponto de cima, volto no de baixo, já pego o próximo. Então, observem que eu tenho 3 pontos antes, que eu comecei antes, em relação à carreira anterior. Bordo mais 3 aqui em cima. Então, aqui eu bordo 1. 2. Bem em cima dos pontos da carreira anterior, dos pontos em marrom. 3 aqui em cima. E mais 3 agora na frente. Venho no ponto de cima, volto no de baixo, já pego o próximo. Ponto de cima, volto no ponto de baixo, já pego o próximo. Venho no ponto de cima, agora eu bordo em linha reta, em direção ao próximo pinheiro. E vou iniciar da mesma forma, 3 pontos antes, 2 no meio, 3 depois, totalizando 9 pontos nessa carreira, número 4. Carreira número 5, também com esse mesmo tom de verde. Vou começar também 3 pontos antes em relação à carreira anterior. Vou bordar 7 pontos, tenho que pular 2 e depois eu bordo mais 6, totalizando 13 pontos nessa carreira. Então, eu aumentei um pouquinho a quantidade de linha, né? Eu estava pegando 2 vezes, eu peguei 2 vezes, quase 2 vezes e meia a quantidade de linha. 3 pontos antes, então, esse é o ponto da carreira anterior. 1, eu conto para trás, 1, 2, 3. Eu vou começar aqui. Então, eu já pego até aqui. E começo a fazer o ponto oitinho, então. Venho no ponto de cima, volto no ponto de baixo. Aqui, eu vou fazer 7 oitinhos. Bordei, então, 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminei aqui. Comecei 3 pontos antes, agora eu vou pular 2 pontos. Eu passo reto, ó, 1, 2. Então, a partir do último oitinho, eu pulo 2 pontos. Começo aqui no próximo, ele vai ser em cima do antepenúltimo ponto, último, penúltimo, antepenúltimo. Terceiro ponto para trás, ele vai estar aqui em cima. Começo novamente, então, o oitinho, depois que eu pulei 2. E agora, na sequência, eu vou bordar 6 pontos. Carreira número 6, eu vou começar 2 pontos antes em relação à carreira anterior. Vou bordar 7 pontos, vou pular 2 e depois eu vou bordar 10 pontos, totalizando 17 pontos nessa carreira. Então, eu aumentei mais um pouco a quantidade de linha, peguei 2 vezes e meia. Esse é o ponto da carreira anterior, eu venho para trás, 1, 2. É aqui que eu começo o oitinho. Então, eu já entro, já faço os 2 oitinhos aqui antes. E na sequência, é para bordar 7 pontos. Bordei os 7 pontos, agora na sequência eu pulo 2,
Um, dois, que eu vou pular, já pego o próximo, porque eu vou começar mais 10 pontos. Então, aqui no meio estão os dois que eu pulei. Começo aqui uma sequência de 10 pontos. E aqui eu bordei os 10 pontos e terminei 2 pontos depois em relação à carreira anterior. Carreira número 7, eu vou começar 2 pontos antes em relação à carreira anterior. Vou bordar 8 pontos, vou pular um e depois bordar 14 pontos, totalizando 22 pontos nessa carreira. Então, eu aumentei mais um pouco a quantidade de linha. Peguei 3 vezes e começo 2 pontos, então, antes. Então, aqui está o ponto da carreira anterior, eu venho para trás, 1, 2. É aqui que eu começo o oitinho. Então, eu vou iniciar os oitinhos, bordando 8 pontos. Então, é só fazer a sequência de 8 pontos, então. 8 pontos. Vou pular um ponto, então, eu passo reto aqui. E depois, eu já vou iniciar os oitinhos novamente. Bordando na sequência 14 pontos. Então, aqui, oitinho número 1. E fazendo os 14 pontos, eu termino 2 pontos depois em relação à carreira anterior. Carreira número 8, essa é a maior carreira do bordado, então, eu já peguei 3 vezes e meia a quantidade de linha. Eu vou iniciar um ponto antes em relação à carreira anterior, depois eu vou bordar na sequência 8 pontos, vou pular um ponto e bordo 16 pontos, totalizando 24 pontos nessa carreira. Então, essa é a carreira anterior, o pontinho da carreira anterior, eu venho um antes. Começo o oitinho, então, e na sequência, vou bordar 8 pontos. Aqui estão os 8 pontos dessa carreira. Vou pular um ponto, já pego o próximo, para começar os oitinhos. Aqui, eu começo novamente os oitinhos. E vou bordar a sequência de 16 pontos. E bordando os 16 pontos, a gente vai terminar um ponto depois em relação à carreira anterior. A carreira número 9, eu vou começar 2 pontos depois da carreira anterior. Vou bordar 5 pontos no início, vou pular um ponto e depois vou bordar 15 pontos, totalizando 20 pontos nessa carreira. Então, a quantidade de linha que eu peguei foi 3 vezes o tamanho do tecido. Se eu começo 2 pontos depois em relação à carreira anterior, então, eu vou pular 2 pontos. Então, eu passo aqui em linha reta, já venho no terceiro ponto. Pulei, então, os 2 primeiros pontos e vou iniciar o oitinho aqui, em cima do terceiro ponto da carreira anterior. E agora, eu vou bordar uma sequência de 5 pontos. Bordei os 5 pontos, vou pular um, então, eu passo reto agora, já pego o próximo ponto. E agora, eu começo novamente os oitinhos, bordando uma sequência de 15 pontos.
E bordando, então, os 15 pontos, aqui no final, eu terminei 2 pontos antes em relação à carreira anterior. Carreira número 10, eu vou pular 3 pontos da carreira anterior para poder iniciar o bordado. Vou bordar 2 pontos, vou pular 1 e depois vou bordar 12 pontos, totalizando 14 pontos nessa carreira. Então, a gente já pode começar a diminuir um pouquinho a quantidade de linha. Peguei quase 3 vezes o tamanho do tecido. Então, eu sigo em linha reta, 3 pontos da carreira anterior e vou iniciar aqui no próximo ponto. Opa. Então, pulei esses 3 pontos. Vou iniciar 2 pontos. Aqui, então, ó, 1, 2, 3. Faço 2 pontos aqui no começo. Já vou pular um ponto, que é o próximo aqui, já pego da frente também. E agora, é só bordar mais 12 pontos. 12 pontos na sequência. E aqui os 12 pontos bordados, terminando também 3 pontos antes em relação aos pontos da carreira anterior, como aqui no começo. Carreira número 11, e agora eu vou trocar a cor. Vou bordar com o verde mais claro. Nessa carreira, eu vou iniciar pulando 2 pontos da carreira anterior, vou bordar um ponto, vou pular um e depois vou bordar 9 pontos, totalizando 10 pontos nessa carreira. Então, eu já pulo aqui 2 pontos, já pego o próximo. Vou bordar um ponto oitinho, pego aqui o ponto de cima, desço no de baixo, já pulo um ponto, já pego o próximo. E agora, eu vou bordar uma sequência de 9 pontos. E aqui estão os 9 pontos bordados e eu terminei 2 pontos antes em relação aos pontos da carreira anterior, como aqui no começo. Pulamos 2 pontos e aqui 2 pontos. Já bordei a carreira número 11 e esqueci de falar que eu peguei a quantidade de linha 2 vezes e meia o tamanho do tecido. Carreira número 12, a quantidade de linha que eu peguei foi um pouco mais que 2 vezes e meia o tamanho do tecido. Nessa carreira, eu vou começar um ponto antes em relação ao ponto da carreira anterior. Eu bordo 3 pontos, pulo um e depois eu bordo 9 pontos, totalizando 12 pontos nessa carreira. Então, para começar um ponto antes, é aqui. Vou fazer, então, 3 oitinhos, começando um antes do ponto da carreira anterior. Então, aqui já fiz 1, 2. E agora, o terceiro oitinho. Vou pular um ponto, então, eu já pego o próximo ponto, passo reto, já entro no segundo. Faço oitinho novamente. Então, aqui eu pulei um ponto. E na sequência, vou bordar 9 oitinhos.
Aqui os 9 oitinhos, terminei um ponto depois em relação ao ponto da carreira anterior, como aqui também comecei um ponto antes. Carreira número 13, a quantidade de linha é 3 vezes o tamanho do tecido que eu vou bordar. Nessa carreira, eu vou começar 2 pontos antes em relação aos pontos da carreira anterior. Vou bordar 6 pontos, vou pular um e depois eu vou bordar mais 9 pontos, totalizando 15 pontos nessa carreira. Então, eu conto 1, 2 pontos aqui para trás e começo o oitinho. Então, a partir daqui, eu vou bordar uma sequência de 6 pontos. Bordei 6 pontos, vou pular um, já entro no próximo. E agora, vou bordar uma sequência de 9 pontos. E bordando mais 9 pontos, eu terminei um ponto depois em relação ao ponto da carreira anterior. Carreira número 14, a quantidade de linha 3 vezes o tamanho do tecido. Nessa carreira, eu começo um ponto antes, vou bordar 8 pontos, vou pular um e vou bordar mais 10 pontos, totalizando 18 pontos nessa carreira. Então, um ponto antes é aqui, eu começo o ponto oitinho aqui e bordo uma sequência de 8 pontos. Começando aqui num antes. Oito pontos, então, no início. Vou pular um, já pego o próximo. E começo novamente. Agora, uma sequência de 10 pontos. Aqui os 10 pontos. E eu vou terminar essa carreira 2 pontos depois em relação ao ponto da carreira anterior. Carreira número 15, a quantidade de linha é quase 3 vezes o tamanho do tecido. Essa carreira eu vou começar 2 pontos depois. Vou bordar 7 pontos, vou pular um e vou bordar mais 7 pontos, totalizando 14 pontos nessa carreira. Então, eu pulo 2 pontos, né? Vou passar reto esses 2 pontos da carreira anterior, começo aqui no terceiro. Agora, eu faço o ponto oitinho, iniciando uma sequência de 7 pontos. Terminando os 7 pontos, agora eu vou passar reto, porque eu vou pular um, já pego o próximo. E vou iniciar mais uma sequência de 7 pontos. E aqui mais 7 pontos, terminando 2 pontos antes. Carreira número 16 é uma carreira de poucos pontos, então eu diminuí a quantidade de linha, peguei 2 vezes e meia. Eu vou iniciar 2 pontos depois, vou bordar 6 pontos, vou pular um e depois bordo mais 2, totalizando 8 pontos na carreira. Então, é só passar reto nos 2 primeiros pontos, já pego o próximo. E vou começar uma sequência de 6 pontos.
Terminando os 6 pontos, eu pulo um, já venho no próximo. E bordo mais 2. E aqui, eu termino 4 pontos antes em relação à carreira anterior. E aí, nesses 4 pontos aqui, eu passo reto. Carreira número 17, eu tenho apenas 5 pontos nessa carreira. Então, a quantidade de linha que eu peguei foi 2 vezes o tamanho do tecido. Essa carreira eu começo 2 pontos depois e vou bordar na sequência 5 pontos. Não vou pular pontos, eu vou deixar esse lado em aberto. Então, eu já entro aqui nesses 2 pontos, passando reto, já venho no próximo, né, no terceiro. Vou iniciar uma sequência de 5 pontos. E depois de bordar os 5 pontos, eu vou apenas passar reto. Não vou pular pontos e não vou bordar o outro lado. Apenas assim, como se essa corrente aqui, que a gente pode até colocar bolinhas douradas, né? Ela passasse aqui por fora. Carreira número 18. Eu vou trocar de linha, mais uma vez, trocar a cor. Vou bordar agora com esse verde-limão ou amarelo-limão, dando bastante contraste nas cores desse pinheiro. A quantidade de linha é 2,5 vezes o tamanho do tecido. Nessa carreira, eu começo a bordar um ponto antes, vou bordar 6 pontos, pular um e depois bordar 3 pontos, totalizando 9 pontos. Então, começando um ponto antes, é aqui. Faço um ponto oitinho. E na sequência, bordo 6 pontos. Bordei 6, agora pulo um ponto, já pego o próximo. E agora, vou bordar mais 3 pontos. Carreira número 19, quantidade de linha 2,5 vezes. Vou começar um ponto antes, bordar 6 pontos, pular um e bordar 5, totalizando 11 pontos. Então, começando um antes é aqui. Então, temos um ponto oitinho antes. E agora, na sequência, eu bordo 6 pontos. Bordei 6, pulo um. E agora, bordo mais 5. Terminando um ponto depois. Carreira número 20, quantidade de linha 2,5 vezes. Essa carreira, eu vou começar um ponto depois, vou bordar 4 pontos, pular um ponto e bordar 4 pontos, totalizando 8. Começando um ponto depois, é só pular o primeiro ponto, já ir no próximo. Faço um ponto oitinho aqui em cima do segundo ponto. E na sequência, eu já vou fazer 4 pontos. Pulo um ponto, né? Passo reto, então, já venho no próximo. E agora, eu começo outra sequência de 4 pontos. Terminando 2 pontos antes.
Carreira número 21. Dessa carreira em diante, eu já posso diminuir a quantidade de linha, porque os pontos vão diminuindo também. Aqui eu já peguei 2 vezes o tamanho do tecido. Essa carreira eu começo um ponto depois, vou bordar 2 pontos, pular um e depois bordar mais 4, totalizando 6 pontos. Pulo o primeiro ponto da carreira anterior, já venho no próximo. E aqui, eu bordo 2 pontos. Vou pular um ponto, passando reto, já venho no próximo. E agora, na sequência, eu bordo mais 4 pontos. Terminando um ponto antes. Carreira número 22. A quantidade de linha que eu peguei foi menos que 2 vezes o tamanho do tecido. Essa carreira eu começo um ponto depois, vou bordar um ponto, pular um ponto e depois bordo mais 3 pontos, totalizando 4 pontos nessa carreira. Então, é só pular o primeiro ponto aqui da carreira anterior. Vou fazer um ponto em cima do segundo ponto da carreira anterior, passo reto aqui, porque eu vou pular um ponto. E agora, na sequência, eu bordo mais 3 pontos. E vou terminar um ponto antes em relação ao ponto da carreira anterior. Carreira número 23, vou bordar apenas 3 pontos. A medida da linha é 1,5 vezes. Eu vou iniciar um ponto depois. Então, é só passar reto nesse primeiro ponto da carreira anterior e começar no próximo. Aqui eu bordo 3 pontos na sequência. E depois de bordar os 3 pontos, é só continuar em linha reta. Carreira número 24, tamanho da linha também 1,5 vezes, o tamanho do tecido. Vou bordar apenas um ponto, e esse ponto fica bem aqui no meio desses 3. Então, eu começo um ponto após, em relação ao ponto da carreira anterior. Faço esse ponto aqui em cima. E depois, eu bordo em linha reta. Carreira número 25 é aquela que eu vou passar uma linha reta aqui em cima. É uma carreira que não tem pontos, é só acabamento. Mas quem quiser deixar assim, com esse ponto aparente, eu gostei também. A medida da linha, então, é 1 vez o tamanho do tecido, deixando um pouco de sobras nas laterais para fazer o arremate. Então, é só bordar sem fazer nenhum ponto. Só passando reto. E aqui está o pinheiro pronto. Espero que vocês tenham gostado. Eu posto a foto dele aqui mesmo no YouTube, naquela parte comunidade, e posto também lá no Instagram, que tem o mesmo nome do canal. Mostrando detalhes do acabamento. Aqui eu tenho o arremate feito na lateral, todas as linhas. O avesso, né, que nós não temos bordado. E peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, clica lá no sininho, depois clica na palavra todas, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso, uma notificação. E agradeço muito a todos que já são inscritos e que fazem os bordados. Uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo.